havia dito esse final de semana, né, sairia o vídeo do Impacto Esperança desse ano. Nós vamos ter a resenha do livro e eu também vou colocar algumas coisas, mostrar algumas fotos, como foi o impacto. Só para quem não sabe ainda, nós temos uma série, vou deixar na descrição do vídeo, a série dos livros do Impacto Esperança. É um projeto da Igreja Adventista, no qual de um livro missionário. Este é o 10º, é o 9º livro, se eu não me engano. E aí, todos os anos, tem-se uma data específica no ano chamada Impacto Esperança, que é o dia de maior... é o livro do ano, ele é entregue durante o ano, mas tem um dia específico, que é chamado de Impacto Esperança, que é o dia que nós saímos às ruas. Então, vão ter momentos de ação solidária, além da entrega desses livros. Ele é distribuído. Esse ano ele foi escrito pelo pastor Ivan Saraiva. Ele é apresentador do programa Está Escrito Adoração, que é da Rede Novo Tempo de Comunicação, pertence à Igreja Adventista. E ele também é orador de um ministério chamado Arautos do Rei e Voz da Profecia, que é um quarteto masculino muito antigo. Além dos 4 cantores, há sempre um músico e um pregador que vai acompanhar sempre esse quarteto nas programações. E dessa formação atual é o pastor Ivan Saraiva. O pastor Ivan Saraiva ele tem uma escrita maravilhosa. A oratória dele é muito interessante. Ele tem assuntos ele tem uma forma muito pertinente de falar, de se expressar, de conduzir o texto, a narração, para o ponto que ele quer. E eu acho assim muito atrativa a forma como ele escreve, porque você fica preso àquilo ali. Ele não é a primeira obra que ele escreve, ele já escreveu um conjunto de meditações de 2007, se eu não me engano, é uma pergunta por vez, e é uma meditação juvenil, para juvenis e adolescentes, que são perguntas, tem a meditação que ele vai fazer ali, a reflexão que ele vai fazer. E enfim, o livro desse ano é Esperança Viva, uma escolha inteligente. E ele vai falar, já como o subtítulo fala, muito mesmo sobre escolhas. Ele vai mostrar que as nossas vidas, elas sempre são cheias de alternativas. Vão existir momentos que nós não vamos ter escolhas, mas justamente porque são consequências de outras escolhas que nós fizemos antes. Então isso nós não poderemos mais interferir até esse ponto. Mas vão existir momentos que sim, nós temos a opção de escolha e que nós devemos pensar muito, nós devemos fazer uma escolha inteligente, nós devemos analisar a situação, pensar e refletir e ter um parâmetro, uma base que vai nos nortear a fazer essa escolha. E ele vai mostrar que nenhum ser humano faz essa escolha, por mais que pareça, mas sem ser influenciado, sem ter... Os assuntos que vão nortear essas escolhas dos capítulos do livro estão muito ligados à ciência, à religião e principalmente pontos que são divergência, que são pontos de discórdia, assim, que são pontos diferentes interpretações, análises de pontos específicos da Bíblia, de formas como é visto Deus, como é visto a família, a Bíblia, para diversos tipos de religiões, de sociedades, de classes, e principalmente aqui no Brasil. Ele vai usar fora, mas ele vai usar muitos exemplos aqui do Brasil. Mesmo esse livro sendo distribuído, esse projeto de Impacto Esperança, ele é a nível sul-americano. Coisas bem pontuais que ele vai falar é casamento perigoso, a questão de você tentar conciliar certas coisas de religião e ciência, que elas não se encaixam. É que há coisas que não se encaixam, e vão ter momentos que nós vamos ter que escolher, vamos ter que discernir entre isso, né? Questão de criacionismo, evolucionismo,
design inteligente. E dependendo do que você escolher, como não escolher, isso vai influenciar muito no seu ponto de vista, na sua vida. Ele vai falar sobre sobre milagres, que vai ser um ponto bem crucial, assim, porque as pessoas, porque os milagres que a gente vê na Bíblia, eles não têm hoje tão visivelmente. Será que hoje você não tem mais milagres? Será que Deus realmente existe ou são lendas ali e por causa disso esses milagres não acontecem hoje? Em alguns livramentos, algumas coisas assim que acontecem são acasos, são escolhas do acaso. Então ele vai falar bastante sobre isso. Ele vai ter uma sequência para finalizar o livro que é justamente pegando, depois que você conhece, que você tem um parâmetro para poder... E aí chega no momento que você tem... deixando tudo para trás, porque quando você faz essa escolha, você tem que renegar as outras. Sempre uma escolha é a negação, uma escolha de algo é a negação de outra coisa. Então, como se você quer crescer, por exemplo, com questão de saúde também, se você escolhe algo, então, como você se policiar para você deixar maus hábitos, isso é um ponto, assim, mas ele usa essa questão do deixar para trás em vários âmbitos da nossa vida. E a partir dessas escolhas, ele fala da questão do eternamente livre. Como nós seremos livres das nossas... desse aprisionamento que as nossas imagens... Existem consequências, às vezes, que nós levamos dos erros dos outros. Então, quando é que nós vamos nos tornar totalmente livres disso? E como fazer nossas escolhas já sabendo, de certo modo, que consequências nós podemos ter e fazer essas escolhas também de acordo com as consequências também a longo prazo, não só a curto prazo. Porque às vezes a maioria das ilusões de boas escolhas, elas vêm com isso, de curto prazo, prazer instantâneo, de recompensa instantânea. E na verdade as melhores escolhas, ele vai mostrar que as recompensas são. Ele vai dizer que o título, A Esperança Viva, como ele é a frase que ele usa para terminar o livro, que ele vai mostrar que a esperança ela não é apenas um sentimento, emoção, energia positiva. A esperança ela é uma pessoa, por isso que o título é A Esperança Viva, porque é algo real, é algo que realmente existe, é algo que é personificado e que está disponível a toda pessoa que escolher acreditar e aceitar essa esperança. E aí, como nos outros livros, no final de cada capítulo há uma sequenciazinha de perguntas e questionamentos principais sobre aquele assunto e as passagens bíblicas para se descobrir a resposta. E também o site, que nós já falamos aqui, esperança.com.br, que vai falar não só sobre esses livros, sobre o projeto da Esperança, mas de muitas coisas maravilhosas. Eu espero esse ano, mesmo não tendo mais livros de impacto, porque esse é o último, no caso, até este ano, mas materiais desse site para vocês entrarem em contato, porque são histórias e reflexões e informações maravilhosas para o nosso desenvolvimento como ser humano. Quem recebeu esse no outro final de semana, houveram cidades que foi este final de semana, outras cidades foram no final de semana anterior. Então, quem encontrou, quem recebeu o livro, que leu, gostou, comentem, falem, se quiserem mandar como vocês se sentiram a receber esse livro. E quem estiver interessado, uma mensagem para o blog, que no YouTube que a gente pode mandar esse livro para vocês, se vocês tiverem inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, tchau.